Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. E hoje estamos recomeçando mais um item do quadro Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita, e hoje estamos no quadro da depressão, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3, resumo do conteúdo da Gita. Aqui nesse capítulo 2 é onde se encontra um pequeno resumo do conteúdo do Gita. E vamos falar de um tema tão recorrente, tão comum nos dias de hoje, que é a depressão. E por que nós caímos neste quadro de depressão? Porque nós não temos um Deus vivo, ativo no nosso coração. Mesmo que rezemos, acendemos vela, vamos aos cultos, à igreja, à missa, vamos a todos os aspectos que nos trazem a lembrança de um sagrado vivo, nós ainda temos que trabalhar a nossa mente, nossos sentidos e o nosso falso ego, para não cair na depressão. Porque a depressão, ela traz a palavra depressão. Pressão de. Toda vez que eu estou desmotivado, que o último tópico do Encontre Soluções para Seus Problemas foi a desmotivação. E anteriormente foi a partida dos nossos entes queridos, lidando com o inimigo, confusão e raiva. Então, todos esses tópicos, se nós não trabalharmos bem, nos levam à depressão. E hoje vamos ver o que é que a Suprema Personalidade de Deus nos diz aqui no verso 3. Mesmo que não compreendamos muitas coisas que é dita aqui, isso não é o mais importante. O importante é que você entenda que o seu foco está em buscar Deus todos os dias, todas as horas e minutos de sua vida. E isso não é religião, isso é prática. Para ativar esse Deus vivo no seu coração, porque o Deus habita o nosso coração. Krishna, a suprema personalidade de Deus, habita nossos corações como a grande alma na pequena alma. Então, se Deus está no meu coração, se Krishna está no meu coração, e eu não ligo essa tomada, coloco meu plug, acendo a luz e busco essa iluminação, nós estamos perdidos. Nessa escuridão de Yoga Maya, nessa escuridão da ilusão que nos leva à desmotivação. E essa desmotivação, essa falta de energia é a energia espiritual. Essa energia que nós não ativamos ela. E essa energia espiritual, eu não estou falando de terapias espiritualistas, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando da minha conexão com Deus diária, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir. Então, se eu não conecto, eu não me conecto com Deus, eu sou uma centelha de Deus, eu sou uma centelha dessa luz de Deus, de modo impessoal falando, e de modo pessoal, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso me comunicar com o Supremo, eu preciso me comunicar com essa pessoa suprema, e essa pessoa suprema, ela pode me ajudar em tudo na minha vida. Quando eu penso que eu tenho uma força para resolver tudo, separado de Deus, eu caio na armadilha da ilusão. Então, vamos ligar esse interruptor, esse plug, na centelha, na mônada divina, nesse sol que brilha, nesse sol que ilumina, nesse sol que irradia força, para que a gente possa se livrar dessas conexões desnecessárias, que são essas conexões que nos levam ao cativeiro terreno emocional, mental e material neste nosso corpo físico. A depressão, ela aparece no corpo físico, mas ela não é apenas uma doença física, ela vem lá do andar de cima, que é como eu estou vendo a minha espiritualidade, como é que eu estou tratando a minha espiritualidade, como quando acontece um infortúnio na minha vida, que tipo de ferramenta eu vou usar, que arma eu vou usar para eu entender por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo. Não é eu estou nisso, é porque eu estou
nisto honesta situação. Então, capítulo 2, verso 3. Vou fazer minhas reverências, como de costume, para saudar a Bhagavad Gita, saudar o Supremo Krishna, saudar Srila Prabhupada e ofertar esse serviço ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Com a Gyana Timiranda Sya, Gyana Janaslakaya, Shakshu Militai Yena Tasmai, Sri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao chamado Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, a Lord Krishna, o Senhor dos senhores, o Supremo na filosofia védica, filosofia dos Vedas, a filosofia que leva ao conhecimento de Deus. Dentro dessa filosofia tão diferenciada aqui do Ocidente, eu mergulho nessa filosofia para me encontrar soluções para os meus problemas hoje, a depressão. Ó filho de Pritha, não cedas a essa impotência degradante. Então aqui Krishna chama a depressão de impotência degradante. Então, impotência degradante. Então, falta de muita coisa na sua vida. Porque precisamos ter força, né? Deus é força, é fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia. São as 6 principais qualidades transcendentais do absoluto. E se eu me agarro nessa potência do Senhor e trago essa potência para a minha vida, eu vou sair dessa impotência degradante que chama-se depressão. Isso não te fica bem. Olha outra aqui, outra expressão do Supremo. Isso não te fica bem. Você não nasceu para estar depressivo, você não nasceu para estar ansioso, você não nasceu para estar querendo controlar. Não, você não pode controlar nada, porque Deus é o supremo controlador de tudo. Então, isso não te fica bem. Abandona essa mesquinha fraqueza. Outra qualificação que o Supremo dá aqui à depressão, essa mesquinha fraqueza do coração. Então, essa mesquinha fraqueza da sua emoção, que você não toma conta dela. Porque é o primeiro sinal de uma fraqueza, de um pensamento mesquinho, de um controle desnecessário e de uma impotência na sua vida. Porque Deus nos criou para sermos sua imagem e semelhança. E Deus não tem depressão, Deus tem beleza, força, fama, riqueza, conhecimento e renúncia. E nós temos que nos assemelharmos a Deus nessas qualidades. Porque em quantidade nós temos bem menor. Porque Deus é infinitamente tudo. Deus é infinitamente tudo. Então, essa mesquinha fraqueza do coração, levanta-te, ó castigador de inimigos, ou então levanta-te, ó alma que está adormecida neste corpo material, rodando em círculos, com desculpas esfarrapadas, deixando mais o falso ego comandar a sua vida do que você ser uma alma serva eterna de Deus, prestando serviço devocional a Deus. Então, Srila Prabhupada nos diz aqui, Arjuna foi chamado de filho de Pritha, que era a irmã do pai de Krishna. Vasudeva. Logo, Arjuna era parente consanguíneo de Krishna. Se o filho de um kshatriya de um guerreiro, nós somos guerreiros de Deus, recusa-se a lutar, é kshatriya apenas de nome. Então, se você se recusa a lutar, você é um guerreiro apenas de nome. Você nasceu neste mundo material para guerrear, noite e dia e noite. Só descansar algumas horinhas e levantar de novo e começar de novo a batalha do dia a dia. E se o filho de um estudioso, de um brahmana, chamado na filosofia védica de brahmana, aquele que estuda sobre Deus, e de um kshatriya, aquele que tem a função de proteção dos mais fracos e de lutar contra todas as artimanhas que venham necessariamente as artimanhas vêm para nos testar, não é desnecessariamente. Então, se um filho de um brahmana age impiamente, ou seja, age de uma forma tão mesquinha,
É Brahmana apenas de nome. Então, nós temos a nossa qualificação. Nós somos Sat, eterno, Chit, ser de conhecimento, e Ananda. E essas três qualificações, Sat, Chit e Ananda, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança, pertencem à nossa alma, ok? Então, se nossa alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, e a gente não luta, de que vale estar aqui? Se você se acomoda nos seus problemas, se você se acomoda com seus pensamentos desequilibrados, com seus sentimentos desequilibrados, com suas atitudes desequilibradas, de que vale a pena você estar aqui neste planeta Terra? Isso é uma pergunta meditativa contemplativa. Tais guerreiros e estudiosos são filhos desmerecedores dos pais que têm. Portanto, o Krishna não queria que Arjuna se tornasse um filho que não fazia jus ao pai Kshatriya, ou seja, se você tem a sua função de alma e você não exerce, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como diz Jesus, nós temos essa qualificação necessária para a nossa vida, e nós não usamos essa qualificação necessária para as nossas vidas, e que vale viver aqui? Para viver num parquinho de diversão de ilusão, para viver no mundo de yoga maya, de você estar o tempo todo se ligando à sua ilusão e achando que você é quem você pensa que é. Eu sou fulana de tal, eu faço isso, aquilo, outro, eu tenho essa profissão, eu trabalho em tal lugar, eu sou filho de fulano, eu tenho tantos irmãos, eu tenho problema com fulano, eu tenho problema com ciclano, eu tenho problema de relacionamento sentimental amoroso, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, chega. Isso tudo é dualidade do mundo material. E você, como bom kshatriya, como bom lutador, como uma alma que veio para salvar sua alma e não para matar ela, porque o que a gente tem feito com nós é matarmos a nossa alma. Então, existe um verso do Sri Isopanishad, que é os mantras que levam ao conhecimento do Absoluto, que diz, o Absoluto é Krishna, o todo-potente, todo-potente, todo-atraente, aquele que chama todo momento, todas as horas, as almas. Acordem, almas adormecidas, saiam do colo da bruxa chamada Maia, saia desse colo, como a gente deita no colo de uma mãe, a gente fica ali, e amanhã alisa, e depois diz, vá-se embora fazer suas coisas. É assim que a gente tem que fazer, mas não, a gente fica lá acomodado. E o pior de tudo é que se essa acomodação levasse para um progresso espiritual, mental, emocional e físico, tudo bem, mas é justamente o contrário. Então a gente tem que fazer jus à nossa posição. Aham Brahmasmi, eu sou uma alma e não um corpo. Arjuna era um amigo mais íntimo de Krishna na quadriga, que era o veículo que se usava, uma quadriga puxada por cavalos para guerrear naquele tempo, né? Hoje se guerreia com armas atômicas, né? Lá naquele tempo que Krishna veio, estava na batalha de Kurukshetra, então a batalha de Kurukshetra precisava de uma quadriga para puxar os cavalos, então Krishna estava como quadrigário de Arjuna ali, ó, segurando as rédeas, e Arjuna estava tentando lutar, mas Arjuna não queria lutar. Arjuna queria ficar depressão, queria ficar reclamando, queria ficar se lamentando. Então, nesse processo, Krishna estava guiando diretamente toda essa batalha, ensinando a Arjuna, conversando, falando os versos da Bhagavad Gita, diretamente, em pessoa. Se apesar disso, se apesar de todos esses méritos, se Arjuna abandonasse a batalha, Arjuna estaria cometendo um ato infame. Então, se você abandona sua batalha, você está fora de cogitação. Deus não vai ficar ao lado de pessoas covardes e medrosas que abandonam seu Dharma, abandonam sua missão e se encolhem no seu falso ego. Por isso, Krishna diz que tal atitude de Arjuna não se coadunava com sua personalidade. Então, essas atitudes não coadunam com nossa personalidade. Arjuna podia argumentar que desistiria da batalha baseada em sua magnânima atitude para com o respeitabilíssimo Bhisma e para com seus parentes. Então, a gente às vezes diz, não, eu não vou lutar por isso, isso e isso. Não, eu não sei como eu sair dessa prisão. Não, eu não sei. Aí eu faço um monte de terapia, eu procuro um monte de profissional, eu invisto dinheiro na minha vida e tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Então, onde é que está o erro? Onde é que está a dificuldade? Onde é que está a impureza? Onde é que está essa trava? É justamente tudo isso, impureza,
apatia, letargia, preguiça, falta de força espiritual que leva à depressão. E essa depressão não precisa você estar... Existem vários níveis de depressão. E se você vive num nível de depressão que você nem sabe que está com depressão, mas você está com alguns sintomas que levam à depressão, então, inconscientemente você está em depressão e você está deixando de fazer o seu papel, de lutar com o seu papel. Não importa o que aconteça, importa que Deus está dizendo, lute. Porque se você não lutar, Deus, Krishna, vai considerar essa espécie de defesa, de desculpas, uma mera fraqueza de coração. Então, mera fraqueza de coração são as nossas desculpas para não lutar. Essa magnanimidade falsa, chamada aqui de magnanimidade falsa, não era aprovada por autoridade alguma. Portanto, ao receber a orientação direta de Krishna, pessoas como Arjuna deveriam abandonar essa magnanimidade, quer dizer, o que é magnanimidade? Essa desculpa que a gente se defende toda hora para ter razão e ainda convencer o cidadão que está tentando lhe ajudar. Porque você engana a si próprio, quer enganar o outro e quer se afastar de Deus. Isso é um caos que leva à depressão. Então, a gente deve sair dessa falsa magnanimidade, dessa fraqueza do coração e buscar dizer, não, eu não vou lutar por isso, não, eu não posso resolver isso, não, eu não posso fazer aquilo, chama-se pretensa não violência. Mas, na verdade, quando você está se agarrando a essa pretensa não violência, você está se agarrando a essa mera fraqueza do seu coração que lhe leva à depressão. Então, preste atenção, observe sua vida, observe seus pensamentos, observe seus sentimentos, observe seu falso ego. O que é falso ego? O ego da gente que só olha para o umbigo da gente, quer tudo de bom e de melhor, e que aquilo que não é de bom e de melhor se afaste, mas não vai se afastar. Porque você veio aqui para lutar. Você não veio aqui para ficar, eu queria que fulano desaparecesse da minha vida. Eu queria que esse problema desaparecesse da minha vida. Eu não quero ouvir isso. Tudo bem. Vamos respeitar. Mas se respeite como alma. Não mate a sua alma entrando em estágios de depressão, de ansiedade, de controle, de um monte de ilusão, falso ego. Falso ego leva você ao cativeiro terreno da ilusão material. E aí você fica preso. E aí você não consegue fazer nenhum desenvolvimento, você não consegue mover sua vida material, porque você está preso a um monte de coisas, um monte de anartanas, de maus hábitos, como é chamado na Bhagavad Gita. Anartanas, maus hábitos. Fora os sanskaras, as impressões que você traz, as feridas de outras vidas, chamadas sanskaras, que você precisa curar essas feridas. E se você fica qualificado nessa impotência degradante da depressão, porque é uma qualificação degradante a depressão, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir se iluminar e você pode dizer, eu não estou nem aí. Tá certo. Então, eu desejo que você lute, seja um guerreiro, um kshatriya, estude sobre Deus, seja um brahmana, que você saia dessa mesquinha fraqueza de coração, como a própria suprema personalidade de Deus. Ele define a depressão, é uma impotência degradante e uma mesquinha fraqueza de coração. E ele diz, não cedas, lute, levanta, acordem para a verdadeira vida da alma. E aproveite essa vida que você está tendo agora. Porque você não sabe nem um terço do quanto é valiosa essa vida que você está tendo agora, da sua alma nesse corpo material. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luz e Espiritualidade, canal feito para trazer uma espiritualidade direta, objetiva, racional, para que você acorde da sua ilusão material. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like para ajudar o canal no YouTube, não a mim, mas é o canal no YouTube, para que chegue a mais pessoas. Compartilhe sabedoria e busque lutar. Seja um verdadeiro guerreiro. Busque entender Deus, seja um verdadeiro brahmana.
para sair dessa ignorância e acorde dessa letargia, dessa depressão, dessa fraqueza, dessa ansiedade, dessa mente que não para. Acorde para a verdadeira vida da alma. Om Tat Sat. Eu entrego tudo a Deus para que a minha vida se ilumine cada dia e cada vez mais. Com gratidão, eu encerro mais um dia do Bhagavad Gita. Estamos falando sobre a depressão. Gratidão.